O que vem depois do fim? O que nos aguarda após a jornada? Assim que conquistamos aquilo que almejamos, o que acontece depois? Ou então, se o resultado final não foi o que esperávamos, e agora? É um pouco clichê, eu sei, mas eu tenho certeza que em algum momento da vida nós já fizemos esses mesmos questionamentos. Talvez quando terminamos uma faculdade ou saímos de um emprego, ao terminar um relacionamento ou perder um ente querido. Até mesmo quando terminamos uma obra que mexe com a gente. Ou então depois de voltar de uma longa viagem. Saudades Rio. Em 2023, quando eu ainda estava na faculdade e a vida consistia numa dieta balanceada de estrogonofe, miojo, drogas, frutas, estes eram os mesmos questionamentos que passavam na minha cabeça. A ansiedade do que viria depois ficava martelando lá no fundo da minha mente, tirava horas do meu sono e me deixava muito pensativo, ao ponto de não conseguir aproveitar algumas coisas e momentos por pensar em um futuro ainda distante na época. Foi então que certo dia, depois de assistir todas as versões estendidas dos 3 filmes de Senhor dos Anéis pela terceira vez só naquele ano, eu tive um momento de lucidez em que eu enxerguei a situação que eu me encontrava. Respirei fundo, me encarei de frente para o espelho e... De novo. Não, eu não vi uma quarta vez. Só no Natal, mas aí é tradição. Não me julga. Eu percebi que eu precisava dar um tempo e procurar outras obras que não fossem as mesmas, até para me distrair, pensar em outras coisas, mudar um pouco de perspectiva. Eis que, como uma resposta de Deus às minhas preces, me deparei com alguns canais que eu seguia na época comentando sobre uma nova série que acabara de estrear chamada Frieren e a Jornada para o Além. E para minha felicidade na época, era uma série de fantasia, ou seja, era tudo que eu precisava na época. Talvez fosse minha abstinência por algo bom do gênero. A animação, que do pouco que eu tinha visto era muito bonita, além de estarem falando muito bem da série desde os primeiros minutos de qualquer vídeo que eu clicava, que eu sequer vi os comentários até o final e fui logo dar play na série. E isso foram só os 15 minutos do primeiro episódio. Mal sabia eu que estava por vir. Mas vamos voltar um pouquinho. Nossa história começa no fim de uma grande aventura. No final. Um grupo de heróis liderados por Himmel, o humano, retornam para casa depois de uma jornada de 10 anos após finalmente derrotarem o Rei Demônio e salvar o mundo do mal. Ao lado de seus companheiros Aizen, o anão, o sacerdote Hayter e a maga elfa Frieren, os heróis são celebrados por todo o reino pelos seus feitos. O mundo foi salvo, e uma nova era de paz se inicia. Parece inusitado começarmos uma história do fim, e até os personagens se perguntam: e agora? Bem, agora a vida continua, né? Enquanto seus companheiros discutem sobre o que vão fazer agora que concluíram sua missão, Frieren é a única que parece distante e não consegue entender a animação dos outros. Mais tarde, quando estão apenas os 4 comemorando o fim de sua jornada, eles relembram alguns dos momentos que viveram nos últimos anos e se divertem com as memórias. Frieren, porém, comenta que o tempo que passaram juntos foi curto, o que causa certa estranheza nos outros, afinal, uma década inteira se passou. Elfos são criaturas imortais, portanto a passagem de tempo aos seus olhos é muito diferente do que para nós humanos. Para alguém como Frieren, 10 anos podem ser vistos como dias, ou até mesmo horas. O tempo de jornada ao lado de seus companheiros foi como uma nota de rodapé em sua história. Não foi nem um centésimo do seu tempo de vida, como ela mesma diz. Algo que chegou e se foi, num piscar de olhos. No cair da noite, os heróis assistem a uma chuva de meteoros no céu estrelado e ficam encantados. Mas Frieren comenta que de onde eles estão, a vista não é tão bonita assim. Ela diz que na próxima vez que o evento ocorrer, daqui a 50 anos, os levará para um lugar onde será muito mais bonito de se observar o céu. E em meio a risadas pela naturalidade como ela diz aquilo, eles aceitam o convite de sua amiga. No dia seguinte, a elfa parte para uma jornada solitária, se despedindo de seus companheiros com a frieza que se espera de um ser imortal. Na sequência de 1 minuto que se segue, vemos Frieren vagando pelo continente, coletando magias e vivendo aventuras sozinha. E assim,
Num piscar de olhos e sem percebermos, 50 anos se passaram. Essa é a primeira vez que vemos a passagem de tempo pelos olhos da protagonista, e é algo recorrente ao longo da série, e que nos ajuda a nos conectarmos com uma personagem que, a princípio, é muito distante de nós, mas que ao longo dos episódios, vemos que isso não é bem verdade. Com a chuva de meteoros se aproximando mais uma vez, Frieren retorna para os seus companheiros, e ao reencontrá-los, ela se choca ao ver como eles envelheceram. Juntos, os 4 viajam para o lugar onde poderão presenciar o evento como a elfa havia dito, e ao chegarem lá, eles se maravilham com a vista. A cena é linda, e vemos os 4 personagens compartilhando esse momento juntos, sem nenhuma preocupação, além da bela paisagem diante deles. É um momento feliz e pacífico. Uma última aventura compartilhada pelo grupo de heróis que salvaram o mundo. Himmel agradece à amiga, emocionado com a visão e feliz por estar acompanhado de seus amigos. Então, tão rápido como conhecemos, nos despedimos de Himmel. É um momento triste e vemos os heróis velando por ele. Frieren não parece esboçar nenhum sentimento, o que deixa algumas pessoas ao redor um pouco incomodadas e confusas. Para nós que a acompanhamos até aqui durante todo o episódio, não parece estranha a forma como ela se comporta. A visão que temos dela até ali é de uma personagem estoica, fria, incapaz de sentir qualquer coisa. Porém, vemos que não é verdade. Mesmo depois de 10 anos viajando juntos, Frieren sente que não se esforçou para conhecer o seu companheiro. Um arrependimento toma conta dela, mas agora é tarde demais. Himmel se foi, em paz e feliz de ter vivido uma última aventura com seus amigos, enquanto que para ela, resta apenas o arrependimento de não ter tentado conhecê-lo melhor. Mais tarde, ao se despedir de seus companheiros, Frieren diz que partirá em uma viagem para coletar magias, como sempre faz. Dessa vez, porém, ela diz que não é o seu único objetivo agora, e que pretende conhecer melhor os humanos em sua jornada. E assim, se inicia uma nova e bela aventura. Ao longo dos episódios que se seguem, outros personagens acabam se juntando a Frieren em sua jornada. Personagens estes relacionados aos seus antigos companheiros e que não só carregam algumas de suas características, como também a ajudam no seu objetivo de se conectar com as pessoas. Fern é uma dessas personagens. Acolhida por seu antigo companheiro Hayter ainda criança, ela se junta a Frieren como sua aprendiz a pedido do sacerdote à beira da morte. A elfa nega a princípio, mas com um pouco de convencimento e enganação por parte do seu amigo, ela acaba acolhendo a garota e as duas passam a viajar juntas. E este é um ponto essencial para a construção da personagem de Frieren. Ele torna evidente como ela mudou durante os 10 anos ao lado de seus antigos companheiros, mesmo que ela não consiga reconhecer de imediato. Um pouco mais adiante, Frieren se reencontra com Aizen, que não deixa de notar a mudança em sua amiga, agora que traz consigo uma aprendiz. Em uma conversa com Fern, o anão se lembra de um momento entre seus companheiros, ainda na noite que retornaram de sua longa jornada, em que ele pergunta se Frieren pretende tomar alguém como um pupilo, no que ela responde: Isso seria só perda de tempo. Eu ensinaria as coisas e logo ele morreria. Freira, não é desse jeito que as relações funcionam. Mas ela só foi entender isso quase 80 anos depois. Vemos também, através desses novos personagens, como Frieren mudou a forma como se relacionava com as pessoas. Além de seguir os passos de sua antiga aventura e testemunhar como as pessoas foram afetadas pelos seus atos, especialmente os de Himmel, ela agora tenta conhecer melhor os seus novos companheiros. Ao presentear Fern com um adereço de cabelo em seu aniversário, por exemplo, ela se mostra um pouco apreensiva e se desculpa antecipadamente caso ela não goste do presente, dizendo que não a conhece muito bem. Sua pupila, porém, a tranquiliza, dizendo que somente pelo fato de ter tentado conhecê-la um pouco melhor, já a deixava muito feliz. E não apenas isso. Ao longo de suas novas viagens, Frieren relembra de momentos de sua antiga jornada e percebe que talvez conhecesse seus antigos companheiros muito mais do que imaginava. Em especial,
Sua relação com Himmel é a que mais se destaca no decorrer da série. Vemos diversos momentos em que a elfa se lembra das ações do herói ou de algo dito por ele e que refletem diretamente os conflitos que a personagem está vivendo no presente. São momentos como estes, pequenas atitudes de seus companheiros ou de pessoas que eles se deparam no caminho que fazem o verdadeiro coração da série. Às vezes, uma conversa ao redor de uma fogueira, um momento de silêncio que contemplamos o nascer do sol, ou no simples ato de nos deleitarmos com a felicidade e as conquistas de nossos amigos, valem muito mais do que qualquer tesouro ou conquista que nos aguarda no final de uma aventura. E se depois de tudo isso você tá achando que essa é uma série parada, só com momentos fofinhos e tranquilinha, acalma teu coração. Tem muita cena foda de ação. E tem muita coisa também que eu deixei de fora aqui. Momentos marcantes, cenas visualmente impecáveis, momentos de aquecer o coração e outros de chorar copiosamente. É uma série completa para quem é fã de fantasia, mas para quem também nem é tão fã assim. Contemplativa no ponto certo, recheada de reflexões sobre a vida, personagens carismáticos e uma trama envolvente que te deixará ansiando pelo próximo episódio assim que você terminar o atual. A sensação que fica ao final é parecida como quando provamos uma comida nova e sentimos que há algo de familiar naquele prato, mas que não sabemos exatamente o que. Diferente de algumas séries em que ao final de alguns episódios você termina sem nada de novo, apenas com uma leve progressão da trama principal, quando há, em Frieren o sentimento é o oposto. E não é como se não houvessem pausas na jornada principal. Na realidade, nos deparamos com muitas delas ao longo do caminho. Porém todas fazem parte essencial da trama. Frieren, a Jornada para o Além, não é uma série sobre um único objetivo final. Não se trata sobre os tesouros no final de uma aventura. Ela é sobre momentos. Instantes que muitas vezes deixamos passar e não aproveitamos como gostaríamos, ou até como deveríamos. Momentos que muitas vezes tomamos como irrelevantes ou até descartáveis. Momentos que chegam e vão embora sem percebermos. É sobre valorizar a jornada, mais que um final que talvez nem seja bom, ou pelo menos não aquilo que esperávamos. Mais do que finais e as recompensas que os seguem, é sobre o que fica com a gente depois. As lições, as amizades e, especialmente, as memórias de momentos bons e ruins que vivemos juntos. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e espero que ele tenha despertado a sua curiosidade ao ponto de você querer conferir a série por si só. Ela está disponível em algumas plataformas de streaming por aí, que eu não vou dar o nome porque não está pagando a gente, mas se quiserem marcas, é só falar. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal e nos vemos na próxima. Até lá!